Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe a todos nesse momento e nos ilumine e que os bons espíritos nos intuam para que possamos transmitir a mensagem a todos. E na leitura que eu fiz agora, é muito interessante porque na preparação da nossa conversa, nós iremos falar também sobre fé. Não somente, mas também. E ela foi um tema assim, muito importante para nós. Mas a nossa conversa hoje, o tema é combater o bom combate. Essa frase, há poucos dias eu escutei. Ela está em Timóteo, 2 Timóteo, no Evangelho, né, na Bíblia. Aqueles que quiserem se aprofundar mais, estudar, 2 Timóteo. E essa frase, quem diz, é Paulo, né, nessa passagem em 2 Timóteo, que diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada para mim. Paulo, nessa época, quando ele disse essa frase, ele estava em uma prisão e ele sabia que a sua vida estava no fim, que ele já estava preso, mas logo mais a sua vida seria tirada. Então, ele afirma nesse momento que a coroa da justiça estava guardada para ele. Quando a gente vê hoje nas Olimpíadas, numa Copa, alguma coisa, onde os participantes que competem e vencem, alguns recebem uma coroa, como se fosse de louro, né, uns verdinhos assim. Então, como prêmio, não o prêmio em si, mas como uma coroa, como se uma coroa de destaque. E Paulo dizia que naquele momento a coroa da justiça estava guardada para ele. Porque ele diz a Timóteo que essa coroa não estava guardada somente para ele, mas para todos aqueles que fizessem a vontade de Jesus, que seguissem os ensinamentos do Mestre. Então, essa conversa com Timóteo era mais como um incentivo, visto que ele estava terminando a sua vida aqui na Terra e ele tinha que passar a responsabilidade para alguém. E aí então ele chama Timóteo e passa os ensinamentos e a responsabilidade para Timóteo, que a partir daquele momento em que a sua vida fosse tirada, Timóteo assumiria e seguisse com confiança e fé, e que também para ele a coroa da justiça seria entregue mais tarde. E aí esse texto nos encoraja, e encoraja é um encorajamento a todos os cristãos, né? É um verdadeiro desafio isso que Paulo nos diz: combater o bom combate, vencer a carreira, terminar a carreira, né? Guardar a fé. É um desafio muito grande. Com licença, porque eu sempre digo que aqui é um lugar muito quente aqui, então eu vou precisar... Agora melhorou um pouquinho. Porque é difícil chegar no final da vida e fazer essas afirmações
né, com convicção de que você fez tudo isso, né, porque é um combate muito grande. É um bom combate, como diz Paulo. Então, nesse momento, Paulo passa a responsabilidade para Timóteo, fazendo de Timóteo agora um soldado de Cristo. E ainda em Timóteo, 2 Timóteo, tem no capítulo 2, já no início, intitulado O Soldado de Cristo, Paulo diz assim a Timóteo. Eu vou ler porque é um texto um pouco comprido, mas na minha cabeça não consigo decorar. Então é melhor ler na íntegra para vocês gravarem também e para mim gravar também. Então, meu filho, fortalece-te na graça do Cristo Jesus. O que ouviste de mim, na presença de numerosas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Como bom soldado do Cristo Jesus, assume a tua parte de sofrimento. Ninguém que esteja engajado no serviço das armas se embaraça nos negócios da vida civil, se deseja agradar a quem o alistou. Igualmente, o atleta, na luta esportiva, só recebe a coroa se lutar segundo as regras. O agricultor que enfrenta o trabalho duro deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende bem o que eu estou dizendo. Aliás, o Senhor te fará entender tudo isso. Ele orienta a Timóteo a ser firme nas suas decisões, a ser fiel a Jesus, que mais tarde, no final da vida dele, ele também receberia essa coroa aos quais Paulo se refere. Mas o que é combater o bom combate? Existe o mau combate também? Aí o combate, eu fui no dicionário para ver o que é combate. E diz assim: combate é uma luta violenta cuja intenção é estabelecer a dominância sobre o oponente. Na própria Bíblia há relatos vários de combates, de guerras, de conflitos, de reis que queriam dominar outros reinados, queriam dominar outros povos, queriam adquirir mais território. Então, existia combates, existiam muitos combatentes que iam, muitos soldados que iam combater para adquirir essas posses, né? Hoje ainda não é muito diferente, porque existe ainda, a gente vê notícias de guerras, né, por petróleo, por dominar outros povos, por vários combates em que querem dominar o oponente. Então, isso é um combate. E o bom combate, o que é? O bom combate é a luta que eu travo comigo mesmo. É um combate onde a minha visão deve ser para os meus defeitos, para as minhas dificuldades, para os meus vícios. Isso seria um bom combate, onde esses defeitos, essas dificuldades são os meus oponentes. E é eles que eu tenho que vencer. Substituir vícios, dificuldades por virtudes, né? O bom combate é seguir com confiança e obediência aos ensinamentos de Jesus, sem temer mal algum. O combate da fé é o esforço que eu faço para estar diariamente em íntimo contato com o Mestre Jesus. Então, a vida de Paulo foi um constante combate. Mesmo antes
dele mudar o nome de Saulo para Paulo, ainda Saulo, a vida dele era um combate, né? Ele combatia as ideias e era fiel naquelas ideias, nos princípios judaicos. E após a conversão no caminho de Damasco, né, da mesma forma, ele também lutou. Então, nesse combate contra as ideias, os vícios do judaísmo, contra a violência daquela época, né, isso ele lutava no externo. Mas também Paulo travou uma luta muito grande contra o homem velho, onde tinha muitas dificuldades, onde tinha muito a vencer. Dentro de si mesmo ele tinha medos, né? Ele tinha o seu passado, ele tinha que vencer ainda, porque ele trazia muitas culpas ainda, onde ele tinha que vencer, né? Então, mas acima de tudo, o maior combate de Paulo foi em favor do Evangelho de Jesus. Após aquela visão que ele teve no caminho de Damasco, onde aquela luz, aquela voz veio até ele e ele cai do seu cavalo e perde a visão, a partir dali tudo muda, né? Tudo mudou para Paulo. E ele se coloca inteiramente à disposição do Mestre, não medindo esforços para levar o Evangelho de Jesus a muitos daquela época, né? Muitas privações, muitas dificuldades, né? Muita perseguição, muitas prisões, muito sofrimento mesmo ele teve para conseguir vencer esse combate. E terminou a carreira, ou seja, fim. Ele mesmo diz: venci, combati o bom combate, terminei a carreira, ou seja, é fim, é morte, acabou, né? Então ele termina a carreira física. Mas o que é carreira? Carreira é um caminho, é uma estrada. Então ele diz: terminei a carreira, acabou para ele, é o fim da linha. E mais adiante ele diz assim: guardei a fé. O que é guardar a fé? A fé é sinônimo de pensamento positivo. É mais do que um otimismo, é confiança total e absoluta em algo ou em alguém. No caso de Paulo, essa confiança, esse otimismo, é a fé que ele se refere em Jesus. Então, ele guardou a fé inteiramente em Jesus. Ou seja, apesar dessas diversas dificuldades que ele teve, que ele atravessou, essas perseguições que ele sofreu, né, privações, muitas, sempre dedicou a servir em nome de Jesus e nunca vacilou. Manteve sempre firme na sua mente a fé em Jesus e os seus ensinamentos. Então, naquele momento em que Paulo estava preso, em que chamou Timóteo e passou os ensinamentos a ele, para que ele levasse a mensagem do Cristo sem medir esforços, aonde ele fosse, e fazer além do que Paulo fez, ali estava encerrando a carreira de Paulo. E ele estava preparado para morrer. E aí que começa a nossa reflexão. Você está preparado para a sua morte? Ah, Sandro, estava tão legal, né? A morte estava só lá com Paulo, né? Mas agora você diz que se eu estou preparado para morrer,
Nós temos que fazer essa reflexão, nós não vamos ficar aqui para sempre. Se hoje fosse o último dia nosso, eu estaria preparado para terminar minha carreira? Eu combati o bom combate, eu guardei a fé? É uma reflexão. E essa frase eu ouvi no momento de despedida de alguém que desencarnou e me fez refletir muito a respeito disso. Porque morte é um assunto que ninguém gosta de falar. Mas, à medida em que nós nascemos, à medida em que nós reencarnamos aqui, nós já estamos nos preparando para morrer. É um caminho. Nascemos e morremos. Então, nós nascemos e começamos a morrer. Mais um ano de vida. Eu fiz aniversário hoje. Menos um. É só uma reflexão que a gente faz, tanto para mim, como exponho essa reflexão para vocês. A única certeza que nós temos é a da morte. A única. Ninguém vai ficar aqui para sempre. E aí, daqui a pouco, é como se fosse um interruptor. Bateu o botão, acabou. E agora? A gente sempre acha que morte está sempre com os outros. Sempre acontece lá na família do vizinho, na família de fulano, ciclano, nunca na nossa. Nós nunca achamos até acontecer. E às vezes, não é nem um familiar, às vezes é nosso. E essa morte, eu falo realmente da física mesmo, de deixar esse mundo, de desencarnar. Mas também há uma morte, como diz Mário Sérgio Cortella, uma morte em vida, em que muitos morrem estando vivos. Muitos deixam de viver mesmo vivos. Diz ele assim, onde muitos de nós deixamos de viver por coisas que acontecem conosco no dia a dia, morremos estando vivos. Morte essa que nós produzimos em nós, ou outras pessoas tentam produzir em nós, matando nossa esperança, nossa dignidade, nossa integridade, por posição social, por cor da pele, por maneira de viver. As pessoas matam-nos e nós deixamos-nos morrer, onde nós temos aqui viver. Nós abandonamos a nossa vida. A nossa vida é preciosa e nós abandonamos, vamos deixando-a dia após dia, ela morrer de tristeza, de depressão. Muitas vezes o familiar dentro de casa, marido e mulher, às vezes pressiona, vai tirando a nossa liberdade, vai nos matando, vai tirando a nossa alegria e nós vamos deixando que isso aconteça. Nós somos importantes, nós temos força. Nós, diz esse mesmo filósofo, Mário Sérgio Cortella, de que se for para olhar alguém de cima para baixo, que seja para ajudar. E às vezes dentro de casa, nós, um ou outro, tanto faz, o marido, a mulher, o filho, quer ser mais, quer ser melhor, e vai abafando o outro, vai apagando o outro, e o outro vai se deixando, vai diminuindo, até que daqui a pouco não tem forças para reagir. E literalmente morre.
Mas não é esse tipo de morte que Paulo se referia, era realmente a morte física, né? A reflexão é sobre terminar a carreira, né? Eu estou pronto para partir? Será que quando eu desencarnar, é mais uma reflexão, quando eu desencarnar, alguma coisa me prenderá aqui na Terra que vai impedir de eu partir? Alguns dizem, eu quero ir para o céu. Outros, dependendo se, eu não sei, acho que eu não vou para o céu. Outros dizem, eu vou para uma colônia espiritual, eu vou para perto de Jesus, né? E aí, hoje, se eu parar para pensar, alguma coisa me impediria de eu seguir um caminho, um rumo, para ir para determinados lugares, para me iluminar? O que será que me prenderia aqui na Terra? Há uma série de TV que se chama Ghost Whisperer. Eu acho que é isso assim que se pronuncia. E ali, nessa série, é um filme, são vários episódios, e tem uma pessoa ali que ela tem evidência. E ela vê os espíritos como vê pessoas. E esses espíritos são pessoas como nós que deixaram o corpo físico. Mas eles não conseguiram, como diz no filme, eles não conseguiram fazer a passagem. Ou não foram para a luz. Ou não foram encaminhados. Eles ficaram presos na Terra por algum motivo. E ela tenta ajudar esses espíritos a fazerem a passagem, a serem encaminhados. Mas aí eu penso assim, como assim? Eu morro e não morro? Eu morro e não... né? Fico aqui ainda preso na Terra? Sério? Sério. Dependendo como a gente viveu aqui, a gente pode ficar preso aqui quando nós deixarmos esse corpo. E o que não é bom para nós, ficarmos presos aqui após nós desencarnarmos. Para algum lugar, não posso dizer para onde nós devemos ir, menos ficar aqui, na crosta terrestre, né? Então, sim, isso acontece. Se nós desencarnarmos, nós podemos ficar aqui, né? E aí, permanecemos presos aqui na Terra, não conseguindo desprender pelo apego à existência que já se encerrou. Pelo apego à existência que já se encerrou. Esses espíritos, que podem ser nós daqui a pouco, né, eles acreditam estar vivos ainda. Eles morrem e nem percebem que mudou, nem percebem que deixaram o corpo físico. Eles se aproximam, conversam conosco, familiares, e eles acham estranho que ninguém mais escuta, não dão atenção para ele. Ele chega perto de outro, conversa, ninguém entende, ninguém escuta. E aí eles ficam meio perdidos. Aí talvez encontram outros espíritos e começam a conversar, porque já o outro já está encarnado, começam a conversar e dizem, mas eu vou conversar com a minha família e ninguém me escuta, vira as costas para mim e sai, como se eu nem estivesse ali. Mas eles não sabem que já partiram. Eles, espíritos, conseguem nos ver. Mas nós, por causa do filtro, por causa do corpo físico que ainda temos, nós não conseguimos vê-los. E aí eles se aproximam com muita facilidade de nós. E muitos, por nós não atendê-los, muitos se revoltam. Já tinha uma vida não muito legal aqui. Aí vão para o mundo espiritual. Ninguém entende, ninguém mais dá bola para eles. Se revoltam e aí começam a se aproximar mais de familiares,
de outros irmãos que eram afins. E aí começa um processo chamado obsessão. Alguns dizem encosto, eu acho que eu estou com... Olha, tô tudo arrepiado, eu acho que eu vivo arrepiado aqui, eu acho que é um encosto que está comigo. Às vezes é um familiar que está ali se aproximando, querendo, preso pelo apego que teve durante a vida encarnada. E aí, pessoal, é muito interessante, porque nós podemos ser um obsessor. Nós podemos ser um encosto. Vamos parar com isso, gente. Vamos nos libertar, vamos nos iluminar para que isso não aconteça. Hoje nós temos... eu tenho um obsessor aqui que está me infernizando. Amanhã pode ser eu. Pela maneira como eu vivi, pelo apego que eu tive durante a vida aqui encarnado. E aí eu não fiz nada para me evoluir, para me iluminar, para merecer uma colônia melhor, para que eu receba auxílio, para que eu seja amparado, para que eu seja instruído, para que eu siga no meu caminho para a felicidade. Eu fico, entre aspas, mendigando a atenção de quem está encarnado, quem está vivo, né? No caso, quem está encarnado. Vamos tentar, quanto mais nós pudermos nos iluminar. Como isso vai acontecer é próprio de cada um. A minha maneira para me iluminar é diferente da tua. A maneira que talvez sirva para você, às vezes não é a mesma que será para mim. Mas não percamos tempo. A nossa carreira é assim. Amanhã pode terminar. Será que eu estou fazendo alguma coisa útil para alguém? Chico Xavier, ele diz assim, ó: quando o corpo é reclamado pelo sepulcro, quando nós deixamos essa terra, o espírito volta à pátria de origem. E como a natureza não dá saltos, as almas que alimentam aspirações puramente terrestres continuam no ambiente do mundo, embora sem o revestimento do corpo carnal. Isso é triste, saber que nesse universo existem lugares maravilhosos, porque os espíritos vêm através dos livros e nos apresentam uma infinidade de colônias iluminadas, de colônias de amparo, de auxílio, onde espíritos iluminados vivem felizes. E nós, aqui na Terra, sofrendo, mendigando a atenção de um familiar, mais às vezes sofredor do que eu. É de se pensar, né? O que está nos prendendo? O que nos prenderia hoje aqui na Terra, né? Qual que é o meu programa reencarnatório? Qual que é o meu objetivo de eu estar aqui? Um objetivo eu tenho. Mas eu não sei qual que é o meu objetivo. Qual que é o meu programa? Como é que eu vou saber? Eu nem lembro de ontem, o que aconteceu ontem na minha vida, vou lembrar do meu programa. Eu não preciso saber o meu programa. Qual que é o meu programa aqui na minha reencarnação? Mas eu devo saber qual não é o meu programa. Isso é importante, saber qual não é. Por exemplo, eu tenho esse extremo apego às coisas materiais. Por exemplo, o meu carro, aquele meu relógio de parede, lindo, né? Coisa mais linda, aquele relógio de parede, aquilo lá ninguém mexe. A minha bicicleta, se alguém pegar a minha bicicleta, vai escutar. Quando eu for, não vou ficar preso. Isso é o meu programa, ficar preso, apegado a essas coisas? Eu acho que não é esse o programa da minha reencarnação. O meu programa é desprender.
poder seguir. Vícios, quaisquer que sejam, álcool, fumo, comida, sexo, prazeres diversos, qualquer que seja, esses vícios. Imagino nós lá no plano espiritual fazendo o nosso programa de reencarnação. E aí lá eu digo assim, na minha programação eu quero ser viciado, eu quero ser o maior viciado que possa existir na Terra. Eu quero ser assim. Não fecha, né? Se a gente enveredar para esse caminho, nós estamos comprometendo o nosso programa reencarnatório. Significa que eu posso ficar preso, sedimentado aqui, por causa disso. Então eu não preciso saber o meu programa. Eu sabendo que não é o meu programa, já é um bom passo. Apegos a entes queridos e pessoas próximas. Por exemplo, eu vou encarnar e vou me apegar a fulano. E aí vou fazer um inferno na vida daquela pessoa. Gente, eu venho para me libertar. Eu venho para me libertar. Não para comprometer mais a minha iluminação, a minha liberdade. Pessoas que se suicidam. Ela termina a carreira, ela interrompe o ciclo, a carreira dela. E muitos fazem isso. Isso é triste, não faz parte do programa. Lá no programa reencarnatório eu disse, lá em tal dia eu quero me suicidar. Eu já venho com esses instintos, seja lá o que for, essa provação de vencer o suicídio. E aí eu chego e faço de novo. E aí eu perco o meu programa reencarnatório e aí vou ter que mais uma encarnação para poder vencer aquilo. Ódio, vingança. Isso aprisiona demais. Eu odiar as pessoas, eu queria o mal, eu queria que elas acontecesse tudo errado com elas. Isso não liberta, só o amor e o perdão liberta. Em João 3,14 diz assim: quem não ama o seu irmão permanece na morte. Isso significa dizer que aqueles que não amam permanecem presos no ódio e aprisionados na terra após o desencarne. Olha só a oportunidade que nós temos para nos libertar, perdoar, amar. E é fácil, né? Amar a pessoa que feriu a gente, né? Perdoar ela não é fácil. Mas é a oportunidade de você se libertar. Libertar não é se livrar, é diferente. Liberdade, você se aproxima no bem. Você quer se aproximar para viver uma vida legal, uma vida boa, uma vida feliz com o outro. Se livrar, quanto mais você tenta se livrar, mais você se aproxima de uma maneira ruim, tóxica. E aí a pessoa que me feriu, que tirou a minha paz, que acabou comigo, né? Me causou muito mal, se não houver perdão, diz aqui, em épocas futuras, essa situação voltará numa roupagem e só poderá ser dissipado com amor e perdão. Os orientais falam na roda de Sansara, onde a roda da nossa vida está girando. Aqui
a gente causou uma dificuldade. Mas a roda não para. Ela vai indo. Aqui eu fiz coisa boa. Aqui coisa boa. Aqui eu errei um pouco. Aqui eu errei de novo. E a roda continua. Aqui eu fiz coisa boa. Quando eu chegar aqui, eu vou ter que me encontrar com aquilo que eu fiz. Como uma oportunidade bendita de desfazer um erro, um equívoco que eu cometi no passado. Por isso que Deus é muito bom com a gente. As oportunidades que Ele nos dá nessas reencarnações são infinitas. Mas nós estamos sempre na mesma. Nós caminhamos, nós damos um passo muito curto, muito pequeno, perante a felicidade, a iluminação que nós poderíamos já estar com ela. Né? O que nós estamos fazendo para nos libertarmos? Não para nos livrarmos, que é totalmente diferente. Quanto mais eu quero me livrar, mais eu aprisiono. Quanto mais eu amar, mais próximo. Quanto mais eu quero me livrar, mais eu me aprisiono. É diferente. No meu casamento, né, podemos dizer assim, ó, eu não estou legal. Meu casamento não está nada bom. Está complicado mesmo. E aí, eu fui numa palestra e ouvi o palestrante dizer que eu tenho que me libertar, eu vou me separar. Fria. Não é nada disso. Libertar-se não é se livrar, como eu falei. É outra coisa, é fugir do compromisso. Querer, vamos supor, no casamento lá e dizer que o palestrante falou que tem que se separar, negativo, não é assim. Quanto mais você quer se livrar, mais você se aprisiona, como eu falei agora atrás. Né? E também tem aqueles que dizem assim, eu não quero mais então ter dinheiro, porque dinheiro também, posses, aprisiona também. Eu não quero mais, eu quero viver uma vida de pobreza. O dinheiro pode salvar muitas vidas, pode ajudar muito. O apego, o que eu faço com ele, é que é o problema. Se eu utilizá-lo para o bem da humanidade, para salvar vidas, né, é ótimo. Agora, se o mesmo dinheiro que eu posso fazer isso, eu uso para destruir, para complicar, para me vingar, para tirar a paz, o sossego do outro, vai me prender aqui na terra, vai me tornar um custo de alguém. Mas no caso de Paulo, a conversão, a vida dele foi legal, porque Jesus conversou com ele, Jesus falou lá no caminho de Damasco com ele. Comigo não. Olha quantos livros tem ali, ó. Isso aqui também, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho segundo o Espiritismo. Trechos daqui no Evangelho. Uma palestra, às vezes é Deus falando com você, aquilo pode tocar o teu coração. Às vezes você sai ali, alguém te diz alguma coisa que te toca, Deus falando. Ah, Deus, mas você não me ajuda. Quanto auxílio vem, às vezes você não escuta a voz, o auxílio que vem até você, né? Porque nós andamos tão apressados ultimamente, tão na correria, que nós não temos tempo de parar para escutar a voz de Deus. E ela está aqui, ó. A gente escuta tudo nesse mundo, menos a nós mesmos. E próprio Jesus, vós sois deuses, porque Deus está aqui. Nós não escutamos a voz dele dentro de nós, falando para nós. Então vamos fazer um favor para nós. Vamos amar mais, né? Vamos perdoar mais, nos perdoar mais. Olhar as pessoas, como eu disse lá no começo, de cima para baixo, só quando for para ajudar elas, né?
Só quando for para isso. Nunca percamos a fé. E por mais difícil que as coisas estejam, por mais desesperador que a situação pareça, como era a de Paulo na época, vamos guardar a fé. A certeza de que nós nunca estamos sozinhos e nem desamparados. Nunca. Essa é a nossa certeza que nós temos que ter. O esforço que fizermos para o bem será o nosso passaporte para deixarmos a terra e ir a colônias de auxílio muito melhores que a crosta terrestre. E essa semana, domingo, eu vi uma frase muito interessante de São João Bosco. É o autor dessa frase, que diz assim, ó: nossa vida é um presente de Deus. E o que fazemos dela é o nosso presente a Ele. O que nós estamos dando de presente para Deus? Como nós estamos agindo? Como está sendo a nossa vivência? O que nós estamos fazendo da nossa vida para entregar a Deus de presente? Quando estiver na hora de eu partir, a minha consciência vai estar tranquila? Vai estar legalzinho? Ou nós vamos entrar em desespero? Por quê? Porque o Mário Sérgio Cortella também diz assim, que pacientes terminais, eles rogam, eles pedem para os médicos, médico, por favor, me dê mais um dia, porque eu quero abraçar o meu irmão, que há 10 anos eu estou lá, que nós brigamos e eu não consegui perdoar. Dá mais um dia. Me dá mais uma semana para eu conviver com a minha família, porque eu não fui um bom marido, eu não fui uma boa esposa, eu não fui um bom filho. Por favor, me dá, eu preciso abraçar mais, eu preciso conviver mais. É isso que eles pedem. Nunca eles pedem assim, doutor, me dá um dia, porque eu quero humilhar mais gente. Eu quero complicar mais a vida de alguém. Eu quero destruir mais. Me dá mais um pouco de vida. Nunca. Então, para que quando o nosso dia, quando a nossa carreira acabar, nós possamos assim dizer: combati o bom combate. Terminei minha carreira agora e guardei a fé. De maneira que eu não me arrependa, que eu não tenha consciência de culpa. E que, a partir do momento em que eu desencarnar, eu possa ter consciência do meu estado e que eu possa ter feito alguém que antecedeu a mim, que venha em busca do meu espírito, para que possa me, entre aspas, resgatar e me encaminhar para algum lugar, para que eu possa continuar me iluminando. Então vamos dar esse presente para Deus. Ele deu-nos a vida como presente para Ele. Vamos tentar viver cada dia melhor. Né? Era esse a minha contribuição para essa noite. E eu digo que quando a pessoa vem aqui, pesquisa, fala aqui, a primeira pessoa beneficiada é quem preparou e quem está falando, porque essas palavras chegam primeiro a mim, o som, para daí ir a vocês que estão aí. E aí, muitos desencarnados que já antecederam, que já partiram, que terminou a carreira, que também estão aqui, que para eles também possam servir como um despertamento, de que eles possam buscar essa iluminação, possam buscar a luz, possam buscar orar, principalmente nesse momento, orar para Deus que encaminhe alguém para os auxiliar a fazer, podemos dizer, essa passagem, esse encaminhamento, né? Que Jesus nos abençoe. Assim seja.
Agradecer ao Sandro, a palestra, a mensagem. Eu queria só complementar, assim, para vocês todos. Primeiro dizer, eu fico muito alegre de ver essa casa crescendo, né? Assim, que bom. Com novos irmãos, novas vidas. Nós tivemos aqui umas semanas atrás, algumas palestras atrás, palestra de uma irmã, ela é médica, e ela tratou bastante assim, como o Silvio, como o Sandro falou, de morte, de conduta. E ela dizia exatamente assim, gente, não tem jeito, nós vamos morrer. É inevitável, isso é certeza. Mas ela dizia também assim, não tenho medo, não é uma coisa tão ruim, porque nós morremos todos os dias, na verdade. Nós dormimos, gente. Quando a gente dorme, é esse estado que a gente vai ter, estado de descanso, para não falar da morte. Você sonha, você tem uma vida, você vive ainda muitas coisas. Então, sem medo, porque quantas reencarnações nós tivemos? Nós tivemos muitas reencarnações, muitas. Eu não sei quantas cada um de nós teve, mas são talvez centenas, milhares. Já fomos gente muito ruim, já fomos gente muito boa, já fomos rei, já fomos rainha, enfim. E cada encarnação nós evoluímos. É melhor. Essa é melhor do que a outra. Quando nós formos embora, a próxima vai ser melhor que essa. Né? Então, na verdade, é conduta, humildade, paciência. É difícil, mas reforma, né? Uma reforma, no Espiritismo nós falamos muito em reforma íntima. É isso aí. Tudo que você fizer de bem para o outro, reflete para você também. Né? Mas eu queria encerrar agradecendo vocês, agradecendo toda a espiritualidade que teve aqui conosco, esses irmãos que nos acompanham cada dia. Propor a vocês que nós possamos fazer esse encerramento com uma oração que Jesus nos ensinou, né? Que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Vamos com Deus, Deus acompanhe, ilumine o caminho até a volta aos seus lares. Muito obrigado. Agora nós temos a segunda parte, que é a transmissão de face.